tarde, eu estou terminando de organizar, eu vou deixar disponível a vocês as aulas que foram gravadas e que já passaram. A gente teve, se eu não me engano, 2 aulas falando de genética, e eu disponibilizo elas, então, hoje à tarde, para que vocês possam assistir. A maneira que para mim ficou melhor foi pelo YouTube mesmo, tá, gente? Eu tentei compartilhar o link do Drive, não deu. Compartilhar um por um leva muito tempo. Então, eu optei em estar fazendo assim, né? Vou colocar lá no YouTube e vocês assistem por lá, tá? Começando, então. Se você perguntar para um biólogo o que você quer fazer de especialização, eu tenho para te dizer que uns 80% deles vão dizer ecologia, porque é uma das ciências que são mais apaixonantes no estudo da biologia, principalmente para quem gosta de mato, que nem eu, né? Tanto que a minha especialização, ela inclui a parte de ecologia florestal. Só que esse conceito é um conceito, de certa forma, recente, né? Ele foi proposto em 1866. E naquele momento ainda não se entendia a grande importância da ecologia. Né? Hoje se fala o tempo todo em ecologia, 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 mas naquela época já se tinham problemas, já se tinham situações a estudar, mas ainda não se sabia direito, né, como chamar, como localizar essa ciência. A ecologia nasceu pela proposta do Ernest Haeckel. Esse cientista, em 1866, compôs um livro falando sobre o contexto da ecologia. O termo ecologia vem eco, de casa, logia, de estudo. Então, o estudo da tua casa é a ciência que estuda a relação dos seres vivos com o meio em que vivem. Gente, por isso que ela é tão interessante. A gente vai estudar tudo relacionado aos seres vivos e aonde eles moram. Nesse momento, eu moro na minha casa e eu não saio da minha casa. O meu meio ambiente é a minha casa. Se eu for pensar, eu consigo ter N estudos dentro da ecologia só dentro da minha casa. Tá? Claro que normalmente o contexto da ecologia a gente não trata só da casa, mas costuma tratar do meio ambiente como um todo. Por isso, quando a gente faz uma pesquisa no Google de forma rápida, a gente encontra essas imagens que vocês estão vendo. A ecologia ligada à vegetação, à floresta, ligada à fauna e o cuidado com essa fauna, é ligada ao bem-estar social e o bem-estar ambiental. Por isso que a gente observa muito a presença, quando se fala do estudo do equilíbrio ambiental, como vocês veem nessa imagem abaixo, a presença de um carro elétrico. Isso é ser ecológico, né? Isso é conhecer a sociedade em que você vive e tentar deixar ela com mais qualidade de vida. Tá? Então, a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres com o meio ambiente onde elas vivem. É claro que esse contexto é amplo, né? Para nós, nesse momento, a gente vai estudar o conceito do ecossistema, mas ele tende a ser muito maior, tá? Quando a gente começa a falar de ecologia, o nosso material ele já puxa assim, vamos falar de equilíbrio, né? Equilíbrio biológico. Mas, além disso, eu preciso falar de alguns outros conceitos que são muito importantes. Lá na primeira série do ensino médio, quando a gente se conheceu, eu começava a minha aula assim. Oi, a biologia, o estudo da vida. E eu falava assim, os seres são organizados em alguns níveis. Nós temos o átomo, um conjunto de átomos forma as moléculas, um conjunto de moléculas forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido formam órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas e um conjunto de sistemas formam um indivíduo. E eu sempre falo o seguinte, o indivíduo não vive sozinho, porque ele faz parte do estudo da ecologia. Ele precisa estar com outros seres em um certo ambiente. Para isso, nós damos o nome de população.
Então, sempre que eu estou falando que o organismo ele vive em um ambiente com indivíduos, com outros indivíduos, mas que são da mesma espécie que ele, eu tenho uma população. Então, vou repetir porque eu gaguejei. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Prof, o que é espécie? Espécies são quando você tem um grupo específico que tem características muito parecidas e que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Aí isso é uma espécie. Tem exceção? Tem exceção, né? Se a gente for falar da mula, enfim, você vai ter algumas exceções. Então, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se eu junto várias populações em uma área, eu tenho uma comunidade. Então, eu posso tratar da seguinte forma. Uma olhadinha nessa imagem aqui ao lado. Essa imagem é comum na nossa região, justamente porque faz parte do nosso bioma, da nossa floresta. Aqui, eu quero destacar a presença de uma população de araucária, mas eu tenho aqui ao lado uma outra espécie, olha. Pode ser um pinheiro bravo, não consigo identificar daqui. Então, se eu tenho mais que uma espécie em uma área, eu consigo ter uma comunidade. Quando eu tenho várias comunidades em uma área, em um certo espaço, eu tenho o ecossistema. E o conceito de ecossistema é o mais importante nesse momento, porque a gente vai estar falando do ecossistema como conjunto de várias comunidades vivas. Mas, para que essas comunidades sobrevivam e tenham todas as suas funções funcionando, ela precisa também de alguns fatores, que a gente chama de fatores abióticos. Por isso, muitas vezes, a gente também considera como conceito correto de ecossistema conjunto de fatores abióticos mais os fatores bióticos. Abióticos são aqueles fatores que não são vivos, ou seja, a água, a temperatura, a salinidade, o sol, ele não é vivo, mas ele é de extrema importância para o funcionamento do ecossistema. Fatores bióticos, os vivos, portanto, a minha comunidade, os meus conjuntos de várias comunidades. E por fim, quando eu junto todos esses ecossistemas, eu tenho a formação no planeta Terra do espaço com vida, que é a biosfera. Em toda a camada da Terra que possui vida é chamada de biosfera. O nosso material, ele organizou uma página para falar de equilíbrio biológico. E essa imagem está aqui justamente para falar do equilíbrio biológico. E eu gostaria de fazer, perdão, se eu voltar aqui, fazer um destaque. Mais à frente, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é um bioma e destacar o seu ecossistema. Biólogo adora classificar e encaixar tudo em grupos, né? Então, nós pegamos grandes ecossistemas com uma condição climática estável em uma certa área, uma certa fauna e flora. Para esse grupo, então, que está nessa área, com uma condição climática específica, com fauna e flora específica, se dá o nome de bioma. Nós temos, lá no último bimestre, o estudo dos biomas mundiais e dos biomas nacionais. Entre os mundiais, a gente tem a tundra, a taiga, floresta temperada, floresta tropical, campo, deserto. E quando a gente fala de floresta tropical, a gente fala justamente das florestas que estão na linha do Equador, que tem uma boa condição de sol, de luminosidade, de água. E o Brasil está muito próximo nessa linha. Dentro do Brasil, a gente também tem outras subdivisões de biomas, em que a gente trabalha floresta amazônica, caatinga, o cerrado, pantanal, mangue. E a região de Santa Catarina, ela tem um bioma específico, que é um bioma que pega toda a parte costeira do Brasil, lá do Rio Grande do Norte até partezinha do Rio Grande do Sul, e que vai pegar o interior de Santa Catarina também.
que é o bioma da Mata Atlântica, que é onde nós estamos localizados. Dentro do bioma, a gente encontra pequenas subdivisões de ecossistemas, então, um conjunto de fatores abióticos e bióticos em um espaço. A nossa região, ela tem um ecossistema de campos e matas de araucária, que é a imagem que a gente observa aqui, né? Então, nós temos a presença de algumas araucárias, outros espécimes florestais também, e a presença do campo, principalmente em regiões mais altas. Eu quero destacar aqui, quando se fala de equilíbrio biológico, que esse meio ambiente, que esse ecossistema depende de alguns fatores para ter o seu equilíbrio. Estes fatores, ou seja, essa estabilidade que os seres vão ter com o meio, vai depender de N situações. Estes fatores podem ser a disponibilidade de água. Observem que aqui a gente tem provavelmente uma nascente. A água é uma condição que pode interferir diretamente com os seres e pode mudar o equilíbrio biológico dessa região. Esse momento a gente já está tendo esse desequilíbrio, quando a gente pega a seca, né, na nossa região. Essa noite a gente teve chuva, mas será que conseguiu encher o Antonina? Com certeza não, né? Ele deve ter percolado no solo, deixado o solo úmido, mas não tem nenhuma reserva superficial, né, para fazer coleta, por exemplo. Então, a gente tem aqui um fator limitante. Outra situação que chama atenção, que pode ser relacionado diretamente com o equilíbrio biológico, é o solo. O solo ele deve ser rico, e a nossa região tem essa condição de solo rico, e que pode interferir no equilíbrio biológico. Outra situação é a boa relação que os seres devem ter. Então, nós temos, por exemplo, aqui a araucária, é uma árvore de grande porte, uma gimnosperma, mas que ela não tem problema em fazer parceria com outras espécies também. Para que haja equilíbrio biológico, você precisa ter uma planta alta, de grande porte, fazendo sombreamento, tendo uma condição de disponibilidade de água e permitindo a formação de um subbosque. Então, permitindo uma formação florestal mais abaixo, que é o que a gente observa na nossa floresta, aqui na nossa região. Então, para ter esse equilíbrio, essa estabilidade, a gente precisa observar todos esses fatores dos seres. Sempre que eu falo de equilíbrio, eu conto a história do leão-baio. A nossa região tinha muito leão-baio. Hoje a gente tem poucos espécimes. A gente só identifica esses espécimes quando o pessoal dentro da fazenda diz assim: ah, matei um leão, estava comendo minhas ovelhas. Ou quando a gente identifica também o pessoal que diz assim: ah, atropelei um leão, né? Senão ele é pouco visto. Eu, pelo menos, nunca encontrei um em campo. Agradeço, muito obrigada por não ter encontrado nenhum em campo. Mas esse animal ele já foi abundante na nossa região e ele entrou em desequilíbrio biológico a partir do momento que passou a faltar alimento. Esse indivíduo, leão-baio, ele gosta de um prato bem específico da nossa região, que é o tatu. A gente tem, claro, grupos de vários tatus, né? A gente tem o tatu molita, enfim, tatu do rabo mole, tatu peludo, tem vários. E o leão-baio passou a não encontrar mais o tatu para fazer parte do seu alimento. E outros animais acabou ficando um pouco mais difícil, né, para conseguir ter a sua alimentação. Se você tira um indivíduo como o tatu, que foi extremamente predado por nós humanos na conhecida farofa de tatu, ele acaba causando um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, você já perde nesse equilíbrio biológico, porque o leão-baio não vai conseguir substituir de forma tão fácil. E ele vai substituir, daí, depois de algumas complicações, esse tatu pelas ovelhas, e acaba sendo, então, alvo dos fazendeiros, né, dos agricultores, principalmente por estar consumindo as ovelhas. E aí se perde o equilíbrio biológico. Então, o equilíbrio biológico é a estabilidade dos seres com o meio. Isso vai depender dos fatores abióticos e também de alguns bióticos. Quando a gente fala de ecossistema, então, desse conjunto de fatores bióticos e abióticos, a gente vai falar, então, da sua organização básica. Eu começo nessa página falando dos abióticos, que são basicamente a água, a luz, a temperatura. São os únicos? Não.
A gente tem a salinidade, o pH, que podem interferir também. Mas esses são os mais conhecidos. Vocês conseguem acompanhar comigo? Isso está lá na página 9. Tá? Eu já volto a falar dos componentes bióticos, tá? Quando a gente fala da água, ele é basicamente um fator de extrema importância para a vida. Primeiro, porque ele é solvente universal, ele vai diluir tudo que tiver disponibilidade. A gente sabe que só substâncias hidrofóbicas não vão conseguir se misturar, mas que são poucas. Ele é responsável pelo fato de ser solvente, por distribuir esses nutrientes, tanto em rios, lagoas, nos próprios aquíferos, como também no corpo humano, no corpo dos indivíduos vivos também. Então, vai distribuir boa parte desses nutrientes. E, por fim, ele também é responsável por manutenção da temperatura corpórea. Então, nós conseguimos manter a nossa temperatura constante por N fatores como alimentação, mas a água interfere diretamente nessa situação. Então, manutenção da temperatura corpórea. Não dá para viver sem água. É um dos fatores abióticos mais de extrema importância. Não conseguimos viver sem. Por fim, não, né? Ainda tem alguns. Os fatores abióticos, como a luz e a temperatura, eles agem diretamente, principalmente no processo fotossintetizante. A luz, muitas vezes, principalmente na nossa região, ela acaba interferindo no processo fotossintetizante. Então, a gente precisa do sol para a ação de fotossíntese. A região serrana, por exemplo, a gente não tem tanta disponibilidade de luz. Eu costumo dizer, o pessoal fala o contrário, mas eu acho São Joaquim uma cidade muito cinza, então tem dias que tem sol, o sol aparece às 7 da manhã, mas quando não tem, o sol não aparece o dia todo, né? A cidade fica meio que cinza. Já Lages, por exemplo, o sol só abre depois das 10, 11 horas da manhã, então depende do dia. Né? O pessoal reclama lá em São Joaquim que Lages é muito escuro justamente pela falta dessa luz. Essa falta da luz age diretamente no processo fotossintetizante. Então, pode interferir no equilíbrio dos indivíduos justamente por não conseguir fazer esse processo. E, claro, nos humanos a gente remete aí à falta de absorção da vitamina D, né? Na questão temperatura, ela vai influenciar diretamente, principalmente com a atividade enzimática. Todos os seres têm uma temperatura perfeita para ocorrer. Alguns, é claro, optam em temperaturas mais baixas e algumas mais altas. Mas todos os seres que são compostos por proteínas, como por exemplo nós humanos, precisamos de uma temperatura ideal em torno de 36. Se essa temperatura sobe muito, nós temos a desnaturar as nossas proteínas. Então, precisamos de uma temperatura perfeita para ocorrer. Se eu desnaturo proteína, a minha atividade enzimática, então as enzimas, que são proteínas, tendem a não funcionar da melhor maneira. O mesmo acontece com as plantas, né? Por que no deserto a gente não encontra muitas plantas? Porque nem todas elas foram adaptadas a viver num sol intenso e também não foram adaptadas para viver em uma condição de pouca água. As que sobrevivem aí são extremamente organizadas. Então, o ecossistema, com fatores abióticos, como água, luz, temperatura, e também com fatores bióticos, destaco produtores, consumidores, decompositores. Aí, esse nome não me é estranho. Claro que não, né? Ele é relacionado diretamente à cadeia alimentar. Esses fatores do ecossistema que se organizam para formar as famosas cadeias alimentares são divididos em produtores, consumidores e decompositores. Produtores. Sempre o produtor é base da cadeia alimentar, porque ele é um indivíduo autótrofo. O que é ser autótrofo? É o indivíduo que produz o seu próprio alimento. Esse grupo, que é autótrofo, consegue produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, ou seja, fotossíntese. Então, os indivíduos autótrofos são plantas, algas, algumas bactérias específicas que fazem fotossíntese. Só isso, prof? Não. A gente tem grupos menores de bactérias, principalmente em ambientes aquáticos, que
conseguem fazer a quimiossíntese, também fazer produção de moléculas orgânicas a partir das moléculas inorgânicas. Logo depois, uma água. Nós temos os grupos de consumidores. Os consumidores são aqueles que vão precisar se alimentar. São chamados de heterótrofos, porque eles vão ter que buscar o seu alimento. Nem que seja no mercado, ele vai ter que ir em busca desse alimento. Ele pode se alimentar de forma direta do produtor ou precisar se alimentar de outro consumidor. Vocês observam que eu coloquei as bolinhas indicando consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Consumidor primário, normalmente o cara é herbívoro, ou seja, come planta, come o produtor. Esse é o consumidor primário. O consumidor secundário pode ser carnívoro ou onívoro, ou seja, ele vai consumir consumidor primário. Já o consumidor terciário tende a ser carnívoro, se alimentando do consumidor secundário. E o consumidor quaternário é o fim da cadeia, porque ele pode consumir o consumidor, então, terciário. Quando a gente fala dos decompositores, a gente fala de um grupo específico que consegue fazer uma transformação. Eles também são heterótrofos e eles conseguem degradar moléculas orgânicas em inorgânicas. Eles são muito importantes porque eles são relacionados justamente à fragmentação dessa matéria. Logo à frente, a gente vai estudar os ciclos biogeoquímicos, que basicamente é a transformação da matéria que saiu de um átomo, por exemplo, um átomo de carbono, se fixou numa planta na forma de glicose, serviu de alimento para alguém e foi devolvida para o solo, foi devolvida para o ambiente. Como que a gente vai devolver esse carbono, né, de novo para os seres vivos? Então, na forma dos ciclos biogeoquímicos. Sei que vocês já viram ele lá em química, mas a gente revê o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio e também a sua importância biológica. Então, nós temos 3 grupos bióticos de extrema importância: produtores, consumidores, decompositores. Produtores, plantas, algas, algumas bactérias fazendo fotossíntese porque são autótrofos. Consumidores são heterótrofos, vão buscar o seu alimento. E os decompositores conseguem degradar moléculas orgânicas em inorgânicas. Estava esquecendo de falar. Fungos e bactérias fazem esse processo de decomposição. Ok? Esses grupos relacionados à formação do ecossistema, então os produtores, os consumidores, os decompositores, eles fazem parte do que nós chamamos de cadeia alimentar. Vocês encontram a cadeia alimentar lá no material de vocês, na página 14 e 15. A cadeia alimentar é o fluxo da matéria e da energia. Eu costumo dizer que é a transferência. O indivíduo produziu a sua matéria, o indivíduo autótrofo, produziu a sua matéria e ele vai transferir ela para o próximo indivíduo. Então, você faz uma transferência de matéria e energia. Como a gente viu, a entrada da matéria, ela sempre ocorre pela fotossíntese, em que ocorre a transformação da energia luminosa, a luz do sol, em energia química produzindo glicose. Essa transformação em sol e glicose, ela deve ocorrer de forma a ser autônoma. E isso ocorre também de forma autônoma no ecossistema. O ecossistema ele deve se autorregular, então ele deve controlar a ação dos indivíduos, dos seres, em relação ao clima e também em relação à própria produção de fotossíntese. Quando se fala de cadeia alimentar, a gente observa um ciclo que nós chamamos de unidirecional. Ele só tem um sentido, tá? Por isso essa anotação aqui embaixo, ele só tem um sentido. E quando se estuda a cadeia alimentar também, se estuda os seus níveis tróficos. O que é um nível trófico? É a posição dos indivíduos na cadeia
alimentar. Tá? Então, cadeia alimentar, composta, então, pelo seu fluxo de matéria e energia entre os seres, a entrada da matéria e energia sempre pela fotossíntese, lembrando que o ecossistema é sempre autônomo. O ecossistema é composto de produtores, consumidores e decompositores, como seus fatores bióticos, e é composto de água, luz, temperatura nos seus fatores abióticos. Quero mostrar a vocês um exemplo de uma cadeia alimentar, para que a gente possa avaliar os seus níveis tróficos e avaliar os seus consumidores, produtores e decompositores. Essa é uma imagem bem comum, mas que representa uma grande cadeia. Normalmente a cadeia chega até o consumidor quaternário. É muito difícil a gente ter uma cadeia maior, tá? Então ela sempre começa por um ser produtor, que é aquele que vai assimilar a matéria e a energia, então com a luz do sol, fotossintetizante, autótrofo. E aqui eu quero fazer um destaque. Mesmo que pareça bobo, quando a gente fala da cadeia alimentar, a gente fala que a matéria e a energia está fluindo deste ser para o outro. Por isso, nós representamos com setas. Observa que a seta está indicando que está fluindo da planta para o grilo. Sempre assim. Você tem que marcar de onde está fluindo a matéria e energia para o outro, e não quem está comendo quem, tá? Acontece muito e fica um erro bem grande, tá? Eu peguei uma vez um exercício, se eu não me engano, foi do Enem, e ele trazia uma seta ao contrário, e o pessoal caiu porque não conseguiu identificar as setas. Então, lembrem, as setas estão em vermelho por causa disso. Você está marcando o fluxo de matéria e energia para o próximo indivíduo. Então, a planta, fotossintetizante, produtor, está cedendo a sua matéria e energia para o grilo. O grilo, que é o consumidor primário, herbívoro, está cedendo sua matéria e energia para o sapo, que é o consumidor secundário, que está cedendo sua matéria e energia para a cobra, que é o consumidor terciário. A cobra está cedendo a sua matéria e energia para o gavião, que é o consumidor quaternário. Aqui tem um destaque, vocês viram aí que não tem decompositor na cadeia? Normalmente, em uma cadeia alimentar, não se marca o agente decompositor. Ele está intrínseco na cadeia, então normalmente eu não marco. E ele também pode estar em qualquer ponto dessa cadeia, porque pense bem, essa planta serviu de alimento para o grilo. Mas o grilo não comeu a planta toda, né? Imagina, ele não é um grilo sedentário, ele comeu só uma folhinha. E o resto? Bom, essa folhinha pode oxidar e cair. E vai decompor. Então, o decompositor ele já está aqui nesse ponto da cadeia. Pode acontecer desse grilo morrer sem ser comido. Pode ser que uma professora encontre ele e guarde. E quando isso aconteça, quando essa pessoa encontrar e guardar, ela vai esperar uns 20 anos até ele decompor. Mas o agente decompositor vai estar aqui. O sapo pode morrer, porque alguém jogou bastante sal nas costas dele. Então, o agente decompositor vai estar aqui. Essa cobra pode morrer, porque alguém encontrou ela no sítio, bateu nela, matou ela, ela vai ser decomposta. Então, nem sempre o agente decompositor vai aparecer na cadeia. Tá? É muito difícil ele ser demarcado em uma cadeia. Meus queridos, alguma dúvida até aqui? Sim, não? Prof. Pergunta. Então, o decompositor ele pode estar em qualquer nível trófico, é isso? Qualquer nível trófico. Qualquer um. Só que a gente não marca ele, mas ele pode estar. Até tu falou uma coisa importante. Aqui, eu esqueci de demarcar os níveis tróficos. A gente tem a planta, que faz parte do primeiro nível trófico, sendo produtora. O consumidor primário, o grilo, segundo nível trófico. O sapo, terceiro nível trófico, consumidor secundário. A cobra,
está aqui no meu quarto nível trófico, consumidor terciário. E o gavião, ele é o meu quinto nível trófico, consumidor quaternário. Quando você trabalha com a cadeia alimentar, você tem que identificar o nível em que ele está. E não tem erro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você tem que observar o fluxo das setas e marcar, então, os seus níveis tróficos. Lembrando, sempre cuide o produtor, que é onde toda a cadeia alimentar começa. Sempre começa por aqui. Então, produtor. E aí você começa a contar os consumidores depois dele, né, gente? Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Mas não tem erro de se trabalhar. É muito bom quando aparece cadeia alimentar no Enem. Deus abençoe que apareça. E aqui eu quero fazer um destaque também, que a gente vai falar um pouco melhor lá nas pirâmides ecológicas, mas que todos os indivíduos, eles conseguem assimilar a matéria e a energia do outro. Só que a energia, ela vai ser transferida e ela jamais volta para o indivíduo produtor. Então, a energia ela vai ser transferida e nunca retorna. Já a partir dos elementos, a partir da matéria, ela consegue retornar pelos ciclos biogeoquímicos. Então, por exemplo, essa planta assimilou carbono, virou glicose, e essa glicose foi passando até o último indivíduo, e quando ele morrer, ele vai passar pelo ciclo biogeoquímico, vai ser decomposto, e vai liberar esse carbono de volta, e a planta pode assimilar novamente. Então, a energia segue o fluxo unidirecional, porque tem só um sentido, e ela nunca retorna para o primeiro nível. Já a matéria vai seguir o ciclo unidirecional, mas ela pode retornar pelo ciclo biogeoquímico. Outra questão interessante é que o indivíduo mais energético é sempre o produtor, porque ele vai conseguir assimilar toda a matéria e energia. E quando ele passar essa matéria e energia para frente, sempre vai haver perca, tanto de matéria quanto de energia. A gente chama isso de produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. O que acontece? Essa planta, ela fixou bastante matéria, bastante energia. O grilo que comeu vai comer aproximadamente 90% do que ela produziu e do que ela gastou. Só que daqui para frente, a tendência é diminuir. Se acredita que todos os indivíduos precisam gastar muito da matéria e energia do alimento que consumiram. Então, vão passar muito pouco para os próximos níveis. Aproximadamente 10, 20% vai ser passado para o próximo nível. Isso se dá porque esses indivíduos precisam respirar, precisam gastar a energia dos alimentos. Então, eles passam muito pouco da energia e da matéria para o próximo indivíduo. Por exemplo, um elefante, ele come aí mais ou menos uns 120 quilos, né, de vegetação por dia. O elefante, se chegar a um ponto de ser predado, ele vai passar a menos de 10% do que ele se alimentou. Isso porque ele gastou muito dessa energia para respirar, perdeu essa energia na forma de calor também, e ele vai levar aí boa parte dessa matéria para o seu cocô. Então, ele não vai conseguir passar isso para o próximo nível trófico. Então, é importante lembrar que o índice mais energético é o primeiro nível trófico, porque há uma tendência de perder energia no decorrer da cadeia alimentar, justamente porque os seres estão respirando e estão perdendo essa energia na forma de calor. Ok até aqui? Sim? Não? Bom, eu vou encerrar falando da teia, então. A teia está lá na página 15. Eu vou até aqui, e aí na aula que vem, quando a gente se encontrar, eu continuo falando das pirâmides ecológicas, tá? Sugiro a vocês a lerem o material da apostila, porque o que eu falei está todo aí, tá? Está todo disposto ali. Bom, por fim, a gente tem a teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto de várias cadeias. A gente diz que ela é multidirecional, porque quando você avalia e investiga uma teia alimentar, nós estamos falando de vários indivíduos que podem entrar em distintas cadeias.
Se tudo der certo, quando a gente retornar, a gente volta fazendo uma grande teia alimentar na nossa sala de aula. Identificando que a teia, assim como uma cadeia, começa por um ser produtor. E este ser produtor, ele cede matéria e energia para vários grupos. Nessa teia, por exemplo, esse tomatinho pode servir de matéria e energia para o gafanhoto, mas ele pode servir para o passarinho, ou ele pode servir para o besouro. O besouro, ele pode servir de matéria e energia para o passarinho, e o gafanhoto também. Então, eu posso considerar essa planta como o primeiro nível trófico. E se eu avaliar essa teia alimentar, eu consigo dizer que o gafanhoto é o segundo, que o besouro é o segundo e que o passarinho é o segundo. Se eu pegar trechos dessa teia, então, vou trabalhar só com a cadeia do gafanhoto. Eu tenho o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico. O passarinho pode ser o terceiro nível trófico e meu gavião o quarto. Mas se eu estiver trabalhando essa cadeia que está em cima, eu posso ter o gafanhoto como segundo nível trófico, o sapo terceiro, a cobra em quarto e o gavião em quinto nível trófico. Entenderam como funciona uma teia alimentar? Eu sempre tenho o produtor no início, mas eu tenho várias opções de cadeia dentro de uma teia alimentar. Normalmente é aqui que acontecem as pegadinhas, nesse fluxo, nessas setinhas, ó. Normalmente o pessoal inverte uma e vai te causar uma confusão, tá? Então fiquem atentos. Sempre acompanhem o fluxo e acompanhem as setas, tá? Lembrando, a seta sempre está indicando da onde está indo a matéria e a energia, né? Para qual indivíduo está indo. Então, aqui só para refixar com vocês, o ciclo da matéria é cíclico, então ciclos biogeoquímicos vão devolver, e a energia nunca mais se torna, né? Ela nunca mais vai voltar ao produtor, essa energia ela vai seguir para os próximos níveis tróficos. E aqui a gente observa a energia sendo transferida, mas sendo gasta. Então, toda vez que se tem processo de respiração e que o indivíduo vai transferir matéria, 10 a 20% dessa matéria e dessa energia vai ser transferida. O resto vai ser perdido. Meus anjos, acabou. Alguma dúvida até o momento? Não? Bem tranquilo, bem gostoso a gente falar de cadeia e teia alimentar, né? Como o meu plural não estava funcionando ontem, eu mandei lá no planejamento 4 exercícios da apostila para que vocês possam fazer e me devolver, tá? Então, ele ficou até dia 8 para fazer, são exercícios bem tranquilos. Avaliem essas cadeias alimentares que estão ali à disposição, contem os níveis tróficos, avaliem o que é consumidor, primário, secundário, terciário, quaternário, né? Identifiquem os decompositores e seres produtores também, tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida no decorrer, vocês podem me chamar, eu estou à disposição pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Meus queridos, eu só vou printar aqui para eu ver quem está na sala, para eu garantir a minha chamada certinha. Eu agradeço a presença de vocês, que vocês tenham uma excelente semana de estudo. Agora a gente vai pegar bem firme com esse conteúdo, então, do segundo bimestre, para que a gente consiga retornar com tudo em dia. E muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem toda a turma aí, né? Pelo que eu visualizei, então nós estamos com todos os alunos presentes. Então, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero encontrar vocês logo na sala de aula para poder falar isso lá na sala, da maneira que a gente costuma fazer. Tá? Então, muito obrigada. Tenha uma excelente semana de estudo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Certo? Tchau, gente. Bom descanso. Bora almoçar que a barriga tá roncando. Até mais, gente. Muito obrigada.